posso falar por todos, mas a minha mente trabalha com imagens e referências. Eu tenho um pensamento mais associativo e, né, é muito complexo para que eu entenda conceitos vagos e abstratos. Exemplos específicos e variados ajudam muito no meu entendimento. Certo. Como ensinar para uma criança, por exemplo, o conceito de em cima de algo. Dando esse exemplo, tipo, em cima da mesa, e pronto, acabou, esse exemplo específico pode gerar uma confusão, gerando que a criança identifique que uma criança com esse pensamento associativo identifique que só se utiliza em cima dentro desse contexto. Só vai utilizar em cima da mesa. Linguagem é mais complicado de identificar para uma mente mais associativa com imagens, assim. Então, exemplos específicos e variados funcionam muito bem dentro disso. Em cima da mesa, em cima das escadas, em cima da cama, em cima do prédio, em cima do teto, em cima, dando o maior número de exemplos possíveis. A criança com esse tipo de pensamento vai ter um referencial maior de como utilizar essa linguagem. E aí fica mais fácil esse entendimento. Sem um exemplo prático, também fica difícil. Os exemplos práticos e essas especificações variadas eu adotei quando eu dei aula de inglês numa escola que só se comunicavam em inglês. Então, ele é um conceito bem diferente, mas muito funcional e exemplifica muito bem isso, porque as pessoas que não entendem o que tu tá falando, tu tem que explicar para elas o que é aquele conceito. Então eu utilizei essa ideia de exemplos práticos, específicos e variados para passar esse conhecimento, porque como linguagens diferentes, de certo modo é isso. A linguagem visual e uma linguagem mais verbal, mais linguística mesmo, acaba sendo como línguas diferentes. E aí esses exemplos mais variados fazem com que exista uma certa tradução, uma adaptação de cada uma, e elas conseguem se conversar melhor. E também existe uma certa dificuldade minha para imaginar coisas, né? Criar na minha mente coisas que não existem, ideias que eu nunca vi, isso é muito complexo. E é bem até certo controverso com as minhas escolhas profissionais, porque eu trabalhei com ilustração e com arte em geral, e normalmente isso é visto como algo criativo, né? Com essa necessidade de imaginação. Porém, para mim, a arte e toda essa questão é muito mais técnico. É algo que eu aprendi técnicas e formas de reproduzir coisas. E aí eu utilizo a minha gama de referências do mundo real para poder reproduzir essas coisas, para poder criar uma pintura, por exemplo. E aí eu não consigo pintar um animal que eu nunca vi. E inventar um animal fantástico, né, um animal fantasioso, é muito complexo para minha cabeça, caso eu não tenha as referências necessárias para aquilo. Eu, dentro da minha área de ilustração, eu gosto muito de monstros e criação de monstros fantasiosos, como alienígenas e coisas do gênero. E são coisas que não existem, e para mim conseguir criar um do zero, 100% com as minhas características pessoais, né, com o meu traço sendo 100% autoral meu, eu tenho que ter uma gama de referências muito grande, para eu conseguir gerar essas criações. E normalmente pessoas que trabalham com arte vão entender essa questão de referências, que é muito necessário ter referências, porém para mim é um pouquinho além. Eu lembro de ter professores que falavam que eu trabalhava com muitas referências, que eu tinha que dar uma certa diminuída para mim poder trabalhar a criatividade, coisa do gênero. Porém, infelizmente, a melhor solução que eu consegui achar é ter o maior número de referências possível para conseguir reproduzir melhor o maior número de coisas possíveis, né? E isso se reflete na vida em geral, não só na arte, porque tendo referências de linguagem, referências de situações sociais, eu consigo formar estratégias, né, que eu posso utilizar para um convívio social. No convívio social, né, na vida em geral,
sentimentos, metáforas, piadas são algo bem complexo para eu conseguir entender, e aí gera as referências, né? Eu não consigo compreender muito bem essas piadas fora de um contexto que eu já tenho experienciado. Então, né, essa questão das referências são muito importantes na minha vida. Eu até tenho uma estratégia para quando uma pessoa fala algo que eu não compreendi muito bem, ou foi uma metáfora, alguma piada, eu associo primeiramente, foi uma afirmação, então eu só sorrio, rio e tá, beleza. Se foi uma pergunta, aí já se torna um pouquinho mais complexo, porque eu vou ter que perguntar, de fato, o que aquilo significa para aquela pessoa, para que eu possa ter essa piada, essa metáfora, essa associação que foi feita, essa gíria, no meu banco de referências. Porém, isso às vezes gera uma resposta que é: você me entendeu? Eu escutei muito isso durante a minha vida aí, que eu perguntava alguma coisa ou respondia de uma forma que era vista como mais prática, eu normalmente sou mais prático, e voltava essa resposta de tu me entendeu. Só que na realidade eu não entendi, eu tô tentando entender. Só que as pessoas com um pensamento mais linguístico acabam tendo uma facilidade muito grande de ler as entrelinhas e identificar essas gírias e o que as coisas significam mais fácil. Já sentimentos e emoções e expressões faciais, para mim é um pouco mais fácil de compreender, porque eu estudei teatro por muito tempo, então isso me deu uma vasta gama de referências gestuais, faciais, sentimentos em geral. Então é um pouquinho mais fácil para mim. Essas referências e estratégias são como eu me mascaro, basicamente, em situações sociais. Eu acabo vivendo como se fosse um personagem, basicamente. E aí eu fico utilizando as referências e indo com o flow da cena, pensando ali, interagindo com o que eu já vivenciei e o que eu já experienciei. E isso se torna extremamente cansativo, porque eu tenho que estar pensando o tempo inteiro. Meu cérebro volta em todas as situações, tentando adequar da melhor forma possível o que responder, como agir, como mover as mãos, como se portar. E isso é bem complicado para mim, porque acaba gerando um cansaço, o que fez eu acabar me fechando bastante para situações sociais, porque é mais fácil tu tá fechado e não ter ninguém na tua vida do que tá tendo que atuar o tempo inteiro e se cansando e é um exercício muito cansativo que não valia a pena para mim, né? Hoje eu tô tentando quebrar esse meu problema social, né? Esse meu estado de estar fechado socialmente, porque agora eu tô tentando me portar como sendo mais eu mesmo. Não tô pensando tanto no que eu vou falar, não tô pensando tanto como me portar, que gestos fazer, tentando dar um alívio pro meu cérebro nessas situações, e acaba gerando que eu aparento ser um pouquinho mais esquisito, um pouco mais sem jeito e tal. Porém, é mais eu, né? Fico um pouco mais aliviado. E isso melhorou demais a minha condição de vida em geral, basicamente, né? Eu sou mais eu agora nessas situações. E agora tô dando um passo a mais também com esse canal, abrindo essa porta para discussões, conversas e tudo que pode vir disso. Mas, bom, por hoje era isso que eu queria discutir, essa questão mais social e essa linguagem e como o meu cérebro funciona dentro disso. Espero que tenha servido de alguma coisa, né? Bom, meu nome é Otávio e até a próxima, então.